Uma viúva trabalhou durante anos limpando os pisos de uma mulher rica que nunca a viu como ser humano. Após o falecimento do marido, sua patroa prometeu recompensá-la por tanto tempo de serviço. O que recebeu foi a zombaria mais cruel. Um terreno inútil, repleto de pedras, sem água, sem árvores, sem absolutamente nada. Mas dias depois, quando homens de terno chegaram oferecendo dinheiro por aquela terra desprezada, ela percebeu que algo estava escondido sob aquelas rochas. O que ela fez em seguida mudou seu destino para sempre. Esta é a história de Beatriz, uma mulher simples que enfrentou a humilhação mais profunda da sua vida. Durante mais de uma década, ela serviu em silêncio, engoliu ofensas e acreditou em promessas vazias. Quando ficou viúva com 3 filhos pequenos, pensou que finalmente seria reconhecida pelo seu esforço. Em vez disso, recebeu um pedaço de terra que ninguém queria, encoberto de rochas e sem qualquer valor aparente. A risada de sua ex-patroa ainda ardia nos ouvidos enquanto segurava o documento de propriedade com as mãos tremendo. Naquela noite, seus filhos dormiram entre as pedras com fome e frio, enquanto ela chorava em silêncio, questionando como a vida poderia ser tão injusta. Mas o destino tinha outros planos. O que parecia ser o fim de tudo era apenas o começo de uma reviravolta impressionante. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Postamos um vídeo todos os dias. Curta o vídeo caso você goste desta história. E deixe nos comentários contando de onde você é e que horas você nos ouve. A notícia chegou durante a madrugada, quando o vento soprava frio, desde as serras de Guanajuato e as estrelas brilhavam sobre o povoado de São Miguel como agulhas de luz. Beatriz recebeu o golpe de joelhos, com as mãos agarradas na borda da cama, onde acabavam de fechar os olhos de seu marido. Roberto havia morrido depois de 3 dias de febre, alta que nenhum médico soube controlar. As crianças dormiam no quarto ao lado, ainda alheias ao fato de que seu pai jamais acordaria novamente. Beatriz apertou os lábios para não gritar, mas o choro se filtrou entre seus dedos como água entre pedras. Tinha 32 anos e acabava de se tornar viúva com 3 bocas para alimentar e nenhum caminho claro pela frente. Ao amanhecer, quando o sol mal tocava os telhados de adobe do povoado, Beatriz lavou o rosto de Roberto com água fria e vestiu nele a roupa limpa que ele guardava para as festas. Os vizinhos chegaram pouco depois em silêncio, trazendo velas e palavras que não alcançavam para consolar nada. Entre eles vinha também Dona Carmela, a patroa para quem Beatriz havia trabalhado durante 11 anos. Era uma mulher alta de 60 e tantos anos, com o cabelo tingido de mogno e as mãos cheias de anéis, que brilhavam como advertências. Não abraçou Beatriz, apenas ficou parada na porta, olhando o corpo de Roberto com uma expressão difícil de decifrar, como se estivesse calculando algo na cabeça. "Pobre de você, Beatriz", disse Dona Carmela com uma voz que parecia doce, mas que levava veneno escondido. "Agora sim você vai ter que trabalhar. O dobro se quiser. Que essas crianças não morram de fome." Beatriz baixou o olhar e não respondeu. Sabia que Dona Carmela tinha razão no que era brutal, embora não no que era justo. Naquela mesma tarde, depois do enterro no cemitério do Morro, Beatriz voltou à casa da patroa para continuar trabalhando. Não teve nem um dia de luto. Varreu os pisos de mármore, limpou os vidros das janelas, preparou a comida e serviu a mesa sem levantar o olhar. Os filhos de Dona Carmela, 2 adultos mimados que nunca haviam trabalhado na vida, olhavam para ela com desprezo enquanto comiam. Um deles deixou cair um copo de água no chão apenas para ver Beatriz se agachar para limpá-lo. Ela fez isso sem reclamar, embora por dentro sentisse que algo se partia um pouco mais a cada dia. Passaram os meses. Beatriz continuava chegando antes da alvorada à casa de Dona Carmela e ia embora quando já era noite, caminhando sozinha pelas ruas empedradas do povoado com um cansaço que pesava nos ossos. Seus 3 filhos, Rafael, de 9 anos, Clara, de 7 e o pequeno Pedro, de apenas 4, aprenderam a se cuidar sozinhos. Rafael esquentava as tortilhas que Beatriz deixava preparadas antes de ir embora. Clara penteava Pedro e os 3 dormiam juntos no único colchão que tinham, esperando que a mãe voltasse.
Beatriz prometia a eles todas as noites que tudo ia melhorar, que logo teriam uma casa maior, comida quente todos os dias e roupa nova. Mas no fundo, ela mesma já não acreditava nessas promessas. Dona Carmela nunca lhe pagou mais do que o combinado, embora Beatriz fizesse o trabalho de 3 pessoas. Tampouco lhe deu gratificação, nem permitiu que faltasse quando Pedro ficou doente de tosse durante uma semana inteira. Se você não vier, não te pago, disse Dona Carmela com frieza, olhando para ela de cima, como se olha para um inseto. Beatriz foi. Deixou a criança com febre aos cuidados de Rafael, e Clara se arrastou até a casa da patroa para limpar banheiros, lavar roupa e cozinhar pratos que nunca provaria. Nas noites, quando finalmente se deitava junto aos filhos, Beatriz fechava os olhos e rezava em silêncio, pedindo que algo mudasse, que alguém visse seu esforço, que a vida lhe desse, ainda que fosse uma pequena oportunidade. 11 anos. 11 anos completos de serviço silencioso, de humilhações engolidas, de promessas vazias. Dona Carmela havia lhe dito mais de uma vez que no final tudo se recompensa, que as pessoas boas sempre recebem o que merecem. Beatriz se agarrou a essas palavras como a um prego em brasa, acreditando que talvez, apenas talvez, sua patroa reconheceria algum dia tudo o que ela havia feito. Mas o reconhecimento nunca chegou. Apenas mais trabalho, mais desprezo, mais dias intermináveis, que se fundiam um com o outro, sem lhe deixar nenhum respiro. E então, uma manhã de outubro, Dona Carmela a chamou ao seu escritório. Beatriz entrou com o coração acelerado, limpando as mãos no avental. Dona Carmela estava sentada atrás de uma escrivaninha de madeira escura, com as mãos cruzadas sobre uma pasta grossa. Tinha um sorriso estranho nos lábios. Um sorriso que não chegava aos olhos. Sente-se, Beatriz, disse Dona Carmela apontando para uma cadeira. Beatriz obedeceu, sentindo como os joelhos tremiam. Tenho pensado muito em você, em tudo o que trabalhou para mim durante estes anos, e decidi que chegou o momento de recompensá-la. Beatriz sentiu que o ar travava na garganta. Recompensá-la. Depois de tanto tempo, as mãos ficaram úmidas de suor. Tenho um terreno, continuou Dona Carmela, abrindo a pasta e tirando alguns papéis. É seu. Dou a você como pagamento por todos estes anos de serviço. Lá você poderá construir sua casa, criar seus filhos, ter seu próprio espaço. É o justo, não acha? Beatriz não conseguiu falar, apenas assentiu, sentindo como as lágrimas se acumulavam nos olhos. Finalmente, alguém reconhecia seu esforço. Finalmente teria algo próprio, algo que seus filhos pudessem herdar. Dona Carmela estendeu os papéis com um sorriso que agora parecia mais largo, quase divertido. Venha comigo, vou mostrar a você agora mesmo. Saíram da casa na caminhonete de Dona Carmela, percorrendo as ruas do povoado até chegar a um caminho de terra que subia para os arredores. Beatriz olhava pela janela imaginando como seria seu novo terreno. Talvez com árvores, talvez perto do rio, talvez com uma vista bonita das serras. Talvez pela primeira vez em muitos anos a vida estava sorrindo para ela. A caminhonete parou diante de um lote baldio no meio do nada. Beatriz desceu lentamente, sentindo como o vento batia no rosto. A primeira coisa que viu foram pedras. Pedras por todos os lados, amontoadas como se alguém as tivesse jogado ali com raiva. O terreno estava completamente desnivelado, cheio de rochas grandes e pequenas. Sem uma única árvore, sem uma única sombra, sem nada que se parecesse com esperança. Dona Carmela desceu também, cruzando os braços e olhando para Beatriz com aquele sorriso que agora se havia convertido em uma gargalhada mal contida. Aqui está a sua recompensa, Beatriz, disse Dona Carmela apontando para o terreno com um gesto amplo. 11 anos de trabalho, não é lindo? Beatriz sentiu como algo se partia por dentro. Olhou as pedras, depois Dona Carmela, depois outra vez as pedras. Não era possível, não podia ser verdade. Dona Carmela soltou uma risada forte, quase histérica. O que esperava? Um palácio. Pegue seus papéis e agradeça que estou lhe dando algo. A maioria das empregadas não recebe nem isto. Beatriz pegou os documentos com as mãos tremendo. Dona Carmela subiu novamente na caminhonete, ligou o motor e foi embora deixando uma nuvem de poeira.
Beatriz ficou parada ali sozinha, com o vento assobiando entre as pedras e o papel da escritura apertado contra o peito. As lágrimas caíam sem controle, mas já não eram lágrimas de esperança. Eram lágrimas de humilhação, de raiva contida, de uma injustiça tão grande que não cabia em palavras. Naquela noite, Beatriz levou seus 3 filhos até o terreno. Rafael carregava um cobertor velho, Clara levava uma sacola com o pouco que tinham e Pedro caminhava agarrado à mão da mãe, sem entender nada. Quando chegaram e viram as pedras, as 3 crianças ficaram em silêncio. Beatriz tentou sorrir, mas o sorriso se quebrou no meio do caminho. Aqui vamos viver, disse com a voz quebrada. Este é nosso lugar agora. Sentaram-se entre as pedras, encolhidos sob o cobertor, enquanto o frio da serra penetrava até os ossos. Beatriz abraçou seus filhos e chorou em silêncio, com o rosto afundado no cabelo de Pedro, perguntando-se como a vida podia ser tão cruel com alguém que apenas havia trabalhado, que apenas havia obedecido, que apenas havia esperado um pouco de justiça. E justo quando acreditava que já não podia cair mais baixo, escutou um barulho. Um barulho que vinha de baixo, de muito baixo da terra. O barulho se repetiu, um rangido surdo, como se algo pesado se movesse sob as pedras. Beatriz levantou a cabeça de golpe, com o coração batendo tão forte que podia senti-lo nas têmporas. As crianças também escutaram. Rafael pôs-se de pé, olhando o solo com os olhos muito abertos. Mãe, o que é isso? Sussurrou Clara, apertando-se contra a mãe. Beatriz não respondeu. Ficou imóvel, escutando. O vento havia parado de soprar e o silêncio se tornou tão denso que qualquer som parecia amplificar-se. Então voltou a se ouvir. Uma batida leve, como se alguém estivesse cavando muito fundo ou como se a própria terra respirasse. Pedro começou a chorar baixinho e Beatriz o abraçou com força, sem parar de olhar o solo coberto de pedras. Não acontece nada, disse Beatriz, com uma voz que tentava soar firme, mas que tremia nas bordas. É apenas o vento ou algum animal. Mas ela mesma não acreditava. Passaram o resto da noite acordados, encolhidos sob o cobertor, esperando que amanhecesse. Quando finalmente saiu o sol, Beatriz se levantou com o corpo dolorido e a mente exausta. As crianças dormiam amontoadas sobre a terra dura, com os rostos sujos de pó e as mãos agarradas uns aos outros. Beatriz os olhou durante um longo tempo, sentindo como a culpa apertava o peito. Eles não mereciam isto. Nenhum deles merecia viver assim. Nesse mesmo dia, Beatriz caminhou de volta ao povoado. Precisava de madeira, lonas, algo com que construir um refúgio mínimo para proteger seus filhos do sol e do frio. Mas quando perguntou nas lojas de materiais, os preços eram impossíveis. Não tinha dinheiro. Mal lhe restavam algumas moedas que havia economizado durante meses, escondidas em uma lata enferrujada. Não alcançava nem para 10 tábuas. Estava parada na praça do povoado, com um olhar perdido no chão, quando uma voz áspera, mas amável, a tirou de seus pensamentos. Está bem, moça. Beatriz levantou o olhar e viu um ancião de rosto curtido pelo sol, com o cabelo completamente branco e os olhos fundos, mas brilhantes. Usava um chapéu de palha desgastado e roupa de trabalho manchada de terra. Conhecia-o de vista. Era seu Sebastião, um homem que vivia sozinho nos arredores do povoado, em uma casinha de adobe rodeada de ferramentas velhas e pedaços de madeira, empilhados contra a parede. As pessoas o respeitavam porque sempre havia sido justo, trabalhador e generoso com quem precisava. Sim, seu Sebastião, respondeu Beatriz baixando o olhar. Só estou pensando. Seu Sebastião a observou em silêncio durante alguns segundos, como se pudesse ler sua alma através dos olhos cansados. Depois, assentiu devagar. Vi você ontem no terreno das pedras, disse seu Sebastião com voz pausada. O que está perto do morro. Soube que Dona Carmela o deu para você. Beatriz sentiu como as bochechas se incendiavam de vergonha. Não queria que ninguém soubesse o que havia acontecido, mas nos povoados pequenos tudo se sabe antes que a própria pessoa conte. Sim, murmurou Beatriz. É meu agora. Seu Sebastião assentiu novamente, mas em seu rosto havia algo mais que compaixão. Havia também uma sombra de tristeza,
como se conhecesse um segredo que não podia compartilhar ainda. Venha comigo, disse seu Sebastião se virando. Tenho tábuas velhas que já não uso e lonas vou dar a você. Beatriz sentiu que as lágrimas voltavam a subir aos olhos, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de surpresa ante a bondade inesperada. Não posso aceitar isso sem pagar ao Senhor. Seu Sebastião, você não vai me pagar nada, respondeu o ancião sem se virar. Apenas vai aceitar o que ofereço e vai construir algo para seus filhos. Isso é o que vai fazer. Durante 2 dias completos, Beatriz trabalhou desde o amanhecer até o anoitecer. Seu Sebastião havia lhe dado tábuas de pinho carcomidas, mas ainda fortes, pedaços de lâmina enferrujada, lonas grossas e até pregos tortos que ele mesmo havia endireitado com paciência. Com essas ferramentas e com suas próprias mãos cheias de farpas, Beatriz levantou um barraco pequeno, mas sólido, no meio do terreno de pedras. Não tinha janelas, não tinha porta de verdade, apenas uma lona pendurada que se movia com o vento. Mas era um teto, era um refúgio, era algo. As crianças ajudaram como puderam. Rafael carregou pedras grandes para escorar os cantos. Clara amarrou as lonas com nós que havia aprendido vendo o pai, e Pedro recolheu galhos secos para fazer uma fogueira pequena onde esquentar água. Quando terminaram, os 4 se sentaram diante do barraco, olhando-o com uma mistura de orgulho e cansaço. Não era muito, mas era deles. É bonito, mãe, disse Clara com um sorriso tímido. Beatriz a abraçou sem dizer nada, porque sabia que se falasse, a voz se quebraria. Naquela noite, dormiram pela primeira vez sob teto. O vento continuava soprando lá fora, fazendo ranger as tábuas e movendo as lonas, mas dentro estavam juntos, aquecidos, protegidos. Beatriz fechou os olhos e por um momento se permitiu sentir algo parecido com a paz. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois, quando o sol mal começava a esquentar a terra, Beatriz escutou o barulho de motores se aproximando. Saiu do barraco e viu 2 caminhonetes modernas reluzentes subindo pelo caminho de terra. Eram veículos que não pertenciam ao povoado. Atrás dos vidros escuros adivinhavam-se silhuetas de homens de terno. As caminhonetes pararam diante do terreno e delas desceram 4 homens, todos vestidos com camisas brancas impecáveis, calças de vestir e óculos de sol. Um deles levava uma maleta de couro. Beatriz ficou parada diante do barraco com as crianças espiando atrás dela. Os homens se aproximaram com passos seguros, olhando o terreno com uma atenção que não parecia casual. Um deles, o mais alto, com o cabelo penteado para trás e um sorriso perfeito, foi o primeiro a falar. Bom dia, senhora. A senhora é a dona deste terreno. Beatriz assentiu devagar, sentindo como o coração se acelerava. Sim, é meu. O homem sorriu mais amplamente e estendeu a mão. Beatriz a apertou com desconfiança. Meu nome é Fernando Oliveira. Sou representante da Mineradora Sul. Viemos da cidade. Estivemos procurando terrenos nesta zona para um projeto de exploração mineral e seu terreno nos interessa muito. Beatriz franziu a testa. Exploração mineral em um terreno cheio de pedras inúteis. Não entendo, disse Beatriz. Aqui não há nada, apenas pedras. Fernando trocou um olhar rápido com os outros homens. Um deles, mais jovem, com barba aparada, se agachou e pegou uma pedra do chão. Examinou-a com atenção e depois a deixou cair. Às vezes, o que parece não ter valor esconde coisas importantes debaixo, disse Fernando com uma voz suave, quase paternal. Nós fazemos estudos geológicos e este terreno tem características que nos interessam. Queremos fazer uma oferta. O homem da maleta a abriu e tirou uma pasta grossa. Dentro havia papéis cheios de números e carimbos oficiais. Fernando apontou para uma cifra escrita com um marcador vermelho. 50 mil reais por todo o terreno, em dinheiro. Hoje mesmo, Beatriz sentiu que as pernas se afrouxavam. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. Com isso, poderia comprar uma casa pequena no povoado, dar de comer aos filhos durante anos, pagar a escola, comprar roupa. Poderia sair finalmente da miséria. Mas algo na forma em que os homens a olhavam a fez duvidar. Algo na pressa com que falavam, no sorriso demasiado perfeito de Fernando.
nos olhares que trocavam entre eles quando acreditavam que ela não os via. Por que querem comprar um terreno cheio de pedras? Perguntou Beatriz com voz trêmula, mas firme. Fernando riu, um som ligeiro e ensaiado. Já lhe disse, fazemos estudos. É nosso trabalho. A oferta está sobre a mesa. 50 mil reais. O que diz? Beatriz olhou para seus filhos. Rafael a observava com os olhos muito abertos. Clara tinha a boca entreaberta e Pedro se agarrava à perna dela. Depois, olhou o barraco frágil que havia construído com as próprias mãos. Depois, o papel da escritura que guardava dobrado no bolso do avental. Preciso pensar, disse Beatriz quase em um sussurro. O sorriso de Fernando se endureceu apenas um segundo, mas logo voltou ao lugar. Claro, é uma decisão importante, mas lhe dou até amanhã. Voltaremos amanhã a esta mesma hora. Se aceitar, o dinheiro é seu. Se não, deixou a frase no ar encolhendo os ombros. Procuraremos em outro lugar. Os homens subiram nas caminhonetes e foram embora levantando poeira. Beatriz ficou parada no meio do terreno, olhando como desapareciam pelo caminho. As crianças a rodearam perguntando o que havia acontecido, mas ela não respondeu. Apenas se sentou em uma pedra grande, com a cabeça entre as mãos, sentindo como o peso da decisão esmagava o peito. Naquela noite, não conseguiu dormir. 50 mil reais. Uma fortuna, uma saída, mas também uma dúvida que roía por dentro como um verme. Por que homens com ternos caros e caminhonetes modernas queriam comprar um terreno que todos desprezavam? O que sabiam eles que ela não sabia ao amanhecer? Quando o sol mal aparecia atrás das serras, Beatriz viu uma figura caminhando pelo caminho de terra. Era seu Sebastião. Vinha devagar com seu chapéu de palha e sua bengala de madeira, e em seu rosto havia uma expressão que Beatriz não havia visto antes. Uma expressão de urgência, de advertência e de um segredo que já não podia guardar mais. Seu Sebastião chegou até o barraco com a respiração ofegante, como se tivesse caminhado mais rápido do que seu corpo podia suportar. Beatriz saiu ao encontro dele limpando as mãos no avental. As crianças ainda dormiam dentro, encolhidas sob os cobertores. Seu Sebastião, o que aconteceu? Está bem. O ancião tirou o chapéu e passou uma mão pela testa suada. Seus olhos, normalmente tranquilos, agora brilhavam com uma intensidade que assustava. Beatriz, preciso falar com você. É importante, muito importante. Sentaram-se em umas pedras grandes perto do barraco. Seu Sebastião respirava fundo, tentando encontrar as palavras corretas. Beatriz esperou em silêncio, sentindo como a angústia apertava o estômago. Ontem vieram homens, disse seu Sebastião sem olhá-la nos olhos. Homens da cidade com caminhonetes novas. Vi eles, sim, respondeu Beatriz. Disseram que queriam comprar o terreno. Ofereceram 50 mil reais. Seu Sebastião fechou os olhos e negou com a cabeça como se doesse escutar isso. Beatriz, você não pode vender. Não por esse preço. Não por nenhum preço baixo. Por quê, seu Sebastião? É apenas um terreno cheio de pedras. Ninguém o quer. Nem Dona Carmela o queria. O ancião levantou o olhar e a olhou direto nos olhos. Em seu olhar havia algo que Beatriz não esperava ver. Culpa, arrependimento e verdade. Porque debaixo destas pedras há ouro. As palavras caíram como uma pedra no fundo de um poço. Beatriz ficou imóvel com a boca entreaberta, sem poder processar o que acabava de escutar. O quê? Ouro, repetiu seu Sebastião com voz rouca. Um veio grande, muito grande. Eu sei desde há muitos anos. Trabalhei nas minas quando era jovem. Aprendi a ler a terra, a reconhecer os sinais. Este terreno sempre me chamou a atenção. Há uns 15 anos, pedi permissão à Dona Carmela para fazer umas escavações pequenas. Ela se negou, disse que era dela e que não queria que ninguém metesse o nariz aqui. Mas eu continuei vindo de vez em quando, só para olhar, e cada vez estava mais seguro. As pedras, a forma em que estão acomodadas, a cor da terra debaixo, tudo aponta para o mesmo. Ouro. Beatriz sentiu que o mundo se movia sob os pés. Agarrou-se da pedra para não cair. Mas então, por que nunca fez nada? Por que nunca disse a ninguém? Seu Sebastião soltou um suspiro longo e amargo. Porque não tinha dinheiro para comprar a terra. Dona Carmela sabia que eu andava interessado e por isso subiu o preço até as nuvens.
Eu só tinha minhas economias de uma vida inteira, trabalhando e não alcançavam nem para a metade. Então fiquei calado. Pensei que talvez algum dia juntaria o dinheiro, mas os anos passaram e eu fiquei velho. Já não importava. Ou isso acreditei. Beatriz levou as mãos à boca, sentindo como as lágrimas começavam a queimar os olhos. Ouro, debaixo das pedras que tanto a haviam humilhado. Debaixo do terreno que Dona Carmela havia lhe dado como zombaria. Esses homens sabem, continuou seu Sebastião com raiva contida. Fizeram estudos, trouxeram máquinas, sabem exatamente o que há aqui e oferecem 50 mil reais. Porque sabem que vale milhões. Milhões, Beatriz! Não venda para eles, não dê o que é seu por uma esmola. Beatriz pôs-se de pé, caminhando em círculos, tentando respirar. Tudo dava voltas. As pedras, o barraco, o céu, as palavras de seu Sebastião. Ouro, milhões, uma oportunidade que nunca havia imaginado, mas também uma decisão que podia mudar tudo ou destruir tudo. Não sei o que fazer, disse Beatriz com a voz quebrada. Não sei nada de mineração. Não sei como funciona isto. Eles têm advogados, papéis, dinheiro. Eu só tenho este papel sujo da escritura e 3 filhos para alimentar. Seu Sebastião se aproximou e a pegou pelos ombros com suavidade. Você tem algo mais importante que tudo isso. Tem a terra e a terra vale ouro. Literal, eles precisam que você aceite. Sem sua assinatura não podem fazer nada. Isso lhe dá poder, Beatriz. Mais poder do que imagina. Mas se não vendo, o que faço? Fico aqui para sempre sem dinheiro. Não venda, negocie. Beatriz o olhou sem entender. Negociar o quê? Que façam você sócia? Que tirem o ouro juntos? Que lhe deem a metade de tudo o que sair daqui. Assim não perde nada e ganha tudo. Beatriz riu, mas era uma risada nervosa, quase histérica. Eles nunca vão aceitar isso. São empresários grandes. Eu não sou ninguém, você é a dona da terra. Isso faz você alguém. E se não aceitam, que vão embora. Tarde ou cedo virá outra companhia. Isto não vai ficar escondido para sempre. Beatriz ficou em silêncio durante um longo tempo, olhando o horizonte onde o sol começava a esquentar as serras. As crianças acordaram e saíram do barraco esfregando os olhos. Rafael se aproximou da mãe e a abraçou pela cintura sem dizer nada. Beatriz passou a mão pelo cabelo dele, sentindo como o peso da responsabilidade esmagava o peito. O que vou fazer, seu Sebastião? O que seu coração disser? Mas faça com a cabeça fria e os olhos abertos. Seu Sebastião se despediu e foi embora caminhando devagar pelo caminho de terra, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos. Ela passou o resto da manhã em silêncio, preparando tortilhas na chapa que havia improvisado com pedras e lenha, dando de comer às crianças, lavando roupa em uma bacia de plástico, mas a mente não parava de dar voltas nas mesmas perguntas. E se seu Sebastião estivesse errado? E se não havia ouro? E se rejeitasse a oferta e ficasse sem nada? Ao meio-dia, as caminhonetes voltaram. Desta vez vinham mais homens. Fernando Oliveira desceu primeiro com o mesmo sorriso perfeito, mas agora acompanhado de outros 2 executivos, que levavam pastas de couro e relógios caros que brilhavam sob o sol. Beatriz os viu se aproximar e sentiu como o coração disparava. As crianças se esconderam dentro do barraco. Senhora Beatriz, disse Fernando, estendendo os braços como se fosse um velho amigo. Espero que tenha tido tempo de pensar em nossa oferta. Beatriz assentiu sem dizer nada. Fernando sorriu e tirou de sua maleta um envelope grosso. Trago boas notícias. Falei com meus sócios e decidimos aumentar a oferta. 70 mil reais em dinheiro. Agora mesmo, o que acha? 70 mil reais. Beatriz engoliu seco. Era mais dinheiro do que podia imaginar. Mas as palavras de seu Sebastião continuavam ressoando na cabeça. Milhões, vale milhões. Por que aumentaram a oferta? Perguntou Beatriz com voz trêmula. Fernando riu, mas desta vez o som não era tão convincente. Porque queremos fechar o negócio rápido. Temos outros projetos em andamento. Quanto mais rápido terminarmos aqui, melhor para todos. Beatriz olhou para os homens, viu-os trocar olhares rápidos, nervosos. Viu-os suar apesar do vento frio que descia das serras. Viu-os apertar as maletas como se dentro levassem algo mais que papéis. E então entendeu. Eles tinham pressa. Eles precisavam deste terreno.
Eles sabiam o que havia debaixo e queriam ficar com ele antes que ela percebesse. 90.000, disse um dos outros homens. Um tipo corpulento com bigode e anel de ouro. É nossa última oferta. 90.000 reais e acabou. Beatriz respirou fundo. Sentia como as mãos tremiam, como os joelhos fraquejavam, mas também sentia algo mais. Algo que havia estado adormecido durante 11 anos de humilhações e promessas quebradas. Raiva, dignidade, coragem. Não, disse Beatriz, com uma voz que soou mais forte do que esperava. Os homens ficaram imóveis. Fernando franziu a testa. Não vou vender. O silêncio caiu como uma laje. Fernando trocou um olhar com os outros homens. O sorriso havia desaparecido por completo. Senhora, está cometendo um erro. 90.000 reais é uma fortuna. Eu sei, respondeu Beatriz. E agora sua voz já não tremia. Mas este terreno vale mais, muito mais, e vocês sabem disso. Fernando deu um passo à frente com os olhos semicerrados. Quem lhe disse isso? Não importa quem me disse, importa que é verdade. Há ouro aqui, vocês sabem. Por isso estão tão desesperados para comprar. Os homens se olharam entre si. O tipo do bigode praguejou baixinho. Fernando apertou a mandíbula. Está bem, disse Fernando com uma voz que agora soava fria, calculista. O que você quer? 100.000, 120. Beatriz negou com a cabeça. O coração batia tão forte que podia escutá-lo nos ouvidos. Mas já não havia volta atrás. Quero ser sócia. As palavras saíram de sua boca como um tiro. Os homens ficaram paralisados, olhando-a como se tivesse acabado de dizer algo em outro idioma. O quê? Perguntou Fernando. Quero ser sócia. Vocês tiram o ouro, mas eu fico com a metade dos lucros. Metade de metade. Essa é minha oferta. O tipo do bigode soltou uma gargalhada seca, incrédula. Isso é ridículo. Nós colocamos o investimento, as máquinas, os trabalhadores, tudo. E você quer a metade. Eu coloco a terra, respondeu Beatriz com firmeza. Sem minha terra vocês não têm nada. E se não aceitam, eu espero. Tarde ou cedo virá outra companhia ou aprenderei a tirar o ouro eu mesma. Fernando passou uma mão pelo rosto, respirando fundo. Os outros homens murmuravam entre eles agitados. Beatriz não se moveu. Ficou parada ali diante do barraco frágil, com o avental sujo e as mãos cheias de cicatrizes do trabalho, mas com o olhar mais firme que nunca. Fernando tirou um celular e se afastou uns passos para fazer uma ligação. Falou em voz baixa durante vários minutos, gesticulando, discutindo. Os outros homens esperavam em silêncio, olhando para Beatriz com uma mistura de respeito e raiva. Finalmente, Fernando voltou. Em seu rosto já não havia sorriso, apenas resignação. Está bem, disse Fernando com os dentes cerrados. Metade e metade, mas assinamos um contrato hoje. Agora mesmo, Beatriz sentiu que as pernas se afrouxavam, mas não deixou que se notasse. Assentiu. Tragam os papéis. Os homens tiraram documentos, canetas, carimbos. Tudo estava pronto. Haviam vindo preparados para qualquer cenário. Beatriz leu cada linha com cuidado, embora muitas palavras não entendesse. Pediu tempo, pediu que explicassem cada cláusula. Os homens, impacientes, explicavam com pressa. Mas Beatriz não assinou até estar segura de que tudo estava claro. Quando finalmente colocou seu nome no papel, sentiu como algo mudava dentro dela. Já não era a empregada humilhada, já não era a viúva sem opções. Agora era dona de algo que valia milhões. As máquinas chegaram no dia seguinte. As máquinas chegaram ao amanhecer, quebrando o silêncio das serras com um rugido de motores diesel que fez tremer a terra. Beatriz acordou sobressaltada, com o coração acelerado, e saiu do barraco para ver como 3 caminhões enormes subiam pelo caminho de terra levantando nuvens de poeira. Atrás vinham escavadeiras amarelas, perfuratrizes montadas em reboques e um exército de trabalhadores com capacetes, laranjas e macacões azuis. As crianças saíram correndo, assustadas pelo barulho, e se agarraram às pernas da mãe. Fernando Oliveira desceu de uma caminhonete preta com documentos sob o braço e uma expressão que já não tinha nada do sorriso falso de antes. Agora era puro negócio, pura urgência. Senhora Beatriz, vamos começar hoje mesmo. As licenças estão prontas. As máquinas já estão aqui.
Em uma semana teremos resultados. Beatriz assentiu ainda, sem poder acreditar no que estava acontecendo. Olhou como os trabalhadores se dispersavam pelo terreno, marcando zonas com estacas e fitas amarelas, tomando medidas, gritando ordens. As escavadeiras começaram a mover. As pedras que durante tanto tempo haviam sido símbolo de sua humilhação. Cada rocha que caía soava como uma libertação. Os primeiros dias foram de barulho constante. As máquinas perfuravam a terra desde a alvorada até o entardecer, arrancando camadas de solo pedregoso e levando-as a montes enormes que cresciam como montanhas artificiais. Beatriz e seus filhos se mudaram, temporariamente para uma barraca, que os mesmos trabalhadores montaram para eles em um canto do terreno, longe da poeira e do perigo. Rafael passava horas olhando as máquinas com os olhos brilhantes. Clara perguntava a cada 5 minutos se já haviam encontrado algo e Pedro tapava os ouvidos cada vez que as escavadeiras arrancavam. No 4º dia, um dos trabalhadores gritou. O grito foi tão forte que parou todas as máquinas. Beatriz saiu correndo da barraca com o coração na garganta. Os homens se haviam reunido ao redor de um buraco profundo, todos olhando para baixo com expressões que iam do assombro ao júbilo. Fernando chegou correndo também com o telefone colado na orelha, falando rápido em voz baixa. Beatriz se aproximou da borda do buraco e olhou para baixo. A terra havia se aberto como uma ferida, revelando uma fenda escura que descia vários metros. E nas paredes dessa fenda, brilhando sob a luz do sol da tarde, havia veios grossos de uma cor dourada inconfundível. Ouro, ouro puro. Beatriz sentiu que os joelhos se dobravam. Agarrou-se do braço de um trabalhador para não cair. Meu Deus, sussurrou um dos homens. É um veio-mãe. Nunca tinha visto algo assim. Fernando fechou o telefone e olhou para Beatriz, com uma expressão que misturava respeito e algo parecido com rancor. Sabia que havia perdido. Sabia que ela havia ganhado. Parabéns, senhora Beatriz, disse Fernando com uma voz que soava forçada. E acabou de se tornar milionária. As semanas seguintes foram um turbilhão. As escavações continuaram, dia e noite com turnos de trabalhadores, que se revezavam a cada 8 horas. Os veios de ouro se multiplicavam. Cada metro escavado revelava mais riqueza, mais possibilidades, mais futuro. Os geólogos da companhia estimavam que o terreno continha vários milhões de reais em ouro extraível e a metade disso era de Beatriz. Os primeiros pagamentos chegaram no mês. Fernando apareceu com um cheque certificado e um contrato de depósito bancário. Beatriz, que nunca havia tido uma conta no banco, teve que ir ao povoado, acompanhada por um advogado que a companhia designou para assessorá-la. Quando o gerente do banco mostrou o saldo na tela, Beatriz teve que se sentar. 2 milhões de reais. E isso era apenas o primeiro pagamento, apenas o começo. Com esse dinheiro, a primeira coisa que fez foi procurar seu Sebastião. Encontrou-o em sua casinha de adobe, como sempre, consertando uma cerca de madeira, com as mãos calejadas e pacientes. Quando viu Beatriz se aproximar, seu Sebastião tirou o chapéu e sorriu com aquela calidez de sempre, sem esperar nada em troca. Seu Sebastião, disse Beatriz com a voz tremendo, vim agradecer ao Senhor. Você não tem nada que agradecer, moça. Fez o correto. Teve coragem. Beatriz negou com a cabeça, com as lágrimas caindo pelas bochechas. O Senhor me salvou. O Senhor me disse a verdade quando ninguém mais disse. E agora quero ajudá-lo. Seu Sebastião franziu a testa confuso. Beatriz tirou de sua bolsa um envelope grosso e estendeu a ele. O que é isto? Abra. Seu Sebastião abriu o envelope com mãos tremendo. Dentro havia um cheque com uma quantia que fez o ancião abrir os olhos como pratos. 500 mil reais. Beatriz, eu não posso aceitar isto. Pode e vai aceitar, porque o Senhor foi a única pessoa que me ajudou quando não tinha nada. Deu-me madeira, deu-me esperança, deu-me a verdade. Agora é minha vez de dar algo ao Senhor. Seu Sebastião levou uma mão à boca com os olhos cheios de lágrimas. Durante um longo tempo, não conseguiu falar. Apenas olhava o cheque, depois Beatriz, depois outra vez o cheque, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Obrigado, sussurrou finalmente com a voz quebrada. Obrigado, moça.
Beatriz o abraçou, sentindo como o ancião tremia entre seus braços. Esse abraço valia mais que todo o ouro do mundo. Mas as boas notícias não demoram a se transformar em fofocas nos povoados pequenos, e as fofocas não demoram a chegar aos ouvidos errados. Uma tarde, quando Beatriz voltava do banco, viu um grupo de mulheres do povoado reunidas na praça sussurrando e apontando. Reconheceu algumas delas. Eram as mesmas que a haviam ignorado quando era pobre, as mesmas que desviavam o olhar quando ela passava com seus filhos famintos. Agora a olhavam com uma mistura de inveja e curiosidade malsã. É verdade que encontraram ouro em seu terreno? Perguntou uma delas com um sorriso falso. Sim, respondeu Beatriz sem parar. E é verdade que você vai se tornar milionária. Já sou. As mulheres ficaram em silêncio, olhando-a se afastar. Beatriz sentiu seus olhares cravados nas costas, mas já não importava. Já não tinha que pedir permissão a ninguém para existir. Os rumores correram como pólvora. Na loja, no bar, no mercado, na igreja. Todos falavam da viúva, que havia se tornado rica da noite para o dia. Alguns a felicitavam com sinceridade, outros com inveja disfarçada. Mas todos sabiam que algo havia mudado no povoado, que alguém que havia sido pisoteada agora caminhava com a fronte erguida. E entre todos esses rumores, havia um que corria com mais velocidade que os demais. O rumor de que Dona Carmela havia dado um terreno cheio de ouro, sem saber. Beatriz soube que a notícia havia chegado aos ouvidos de sua ex-patroa quando uma manhã viu a caminhonete prateada de Dona Carmela subindo pelo caminho de terra até o terreno. O veículo parou a uns metros das escavações e dele desceu Dona Carmela com um vestido elegante que contrastava absurdamente com a poeira e a lama. Usava óculos de sol enormes, mas Beatriz podia ver a tensão em sua mandíbula, a forma em que apertava a bolsa com as mãos. Os trabalhadores pararam de se mover, as máquinas continuaram rugindo, mas todos olhavam a cena com curiosidade. Beatriz estava parada junto à barraca com Clara e Pedro brincando perto. Quando viu Dona Carmela se aproximar, sentiu como algo frio e duro se instalava no peito. Dona Carmela parou a poucos passos de distância, tirou os óculos e olhou para Beatriz com uma expressão que era pura incredulidade, misturada com raiva contida. É verdade? Perguntou Dona Carmela com uma voz que tremia. É verdade que encontraram ouro aqui? Beatriz a olhou em silêncio durante uns segundos que pareceram eternos. Depois assentiu. Sim, é verdade. Dona Carmela deu um passo para trás, como se tivesse acabado de receber um tapa. Olhou o buraco profundo, onde os veios de ouro brilhavam sob o sol. Olhou as máquinas. Olhou os trabalhadores. Olhou a barraca, onde os filhos de Beatriz brincavam com roupa nova e sapatos, que não tinham buracos. Esse terreno era meu, disse Dona Carmela com a voz se quebrando. Eu dei a você. A senhora me deu como zombaria, respondeu Beatriz com calma, como humilhação para rir de mim. Mas era meu. Eu não sabia que havia ouro. Esse já não é meu problema. Dona Carmela abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não saíram. Ficou ali parada com o rosto pálido, com as mãos tremendo, vendo como tudo o que havia desprezado se convertia na fortuna de outra pessoa. Vendo como a mulher que havia humilhado durante 11 anos agora a olhava de cima. Sem dizer mais nada, Dona Carmela se virou. Subiu na caminhonete e foi embora levantando uma nuvem de poeira que demorou vários minutos para assentar. Beatriz a viu se afastar com o coração batendo forte. Não sentia alegria, não sentia vingança, apenas sentia uma paz estranha, como se algo que havia estado quebrado durante anos finalmente tivesse encontrado seu lugar naquela noite, quando as crianças já dormiam na casa nova que Beatriz havia comprado no povoado, uma casa de verdade com 3 quartos, cozinha ampla e um jardim onde Pedro podia brincar. Beatriz sentou no alpendre e olhou para as serras. As luzes das escavadeiras continuavam brilhando ao longe, trabalhando sem parar, e então escutou uma batida na porta. Abriu e encontrou o filho mais velho de Dona Carmela, o mesmo que havia deixado cair o copo de água no chão só para vê-la limpá-lo. Vinha com o rosto desencaixado, suando, com a roupa amassada,
e nas mãos trazia um papel legal que fazia com que tudo o que Beatriz havia ganho corresse perigo de desaparecer em um instante. O filho de Dona Carmela se chamava Gustavo. Era um homem de 30 e tantos anos, com o cabelo engomado e os traços moles, de quem nunca havia trabalhado um dia na vida. Beatriz o lembrava perfeitamente. Era o que mais havia zombado dela, o que a fazia limpar a mesma coisa 2 vezes, apenas por diversão, o que deixava pratos sujos em lugares onde sabia que ela teria que se agachar. Agora estava parado diante de sua porta, respirando agitado, com aquele papel tremendo em suas mãos. "Preciso falar com você", disse Gustavo com uma voz que tentava soar autoritária, mas que saía quebrada. "É urgente." Beatriz não se moveu da entrada. Cruzou os braços e olhou com uma calma que nem ela mesma sabia de onde tirava. "Fale." Gustavo estendeu o papel. Era um documento legal cheio de carimbos e assinaturas. Beatriz o pegou e leu com cuidado, embora muitas das palavras resultassem confusas, mas entendeu o suficiente. Era uma ação judicial. Uma ação que alegava que a doação do terreno havia sido produto de um erro, que Dona Carmela não estava em suas plenas faculdades quando assinou a escritura, que havia sido enganada ou manipulada. Beatriz levantou o olhar e olhou para Gustavo com uma expressão que fez o homem recuar um passo. "Sua mãe mandou você fazer isto. Minha mãe está arrasada", respondeu Gustavo com raiva mal contida. "Esse terreno valia uma fortuna. Era dela e você roubou." A palavra caiu como um insulto. Beatriz sentiu como o sangue fervia nas veias, mas não levantou a voz. Não gritou, apenas falou com uma firmeza que gelava mais que qualquer grito. "Eu não roubei nada de sua mãe. Ela me deu esse terreno diante de testemunhas. Assinou os papéis, entregou para mim rindo, zombando, humilhando. E agora que vale algo, quer recuperá-lo. Isso não se chama justiça, isso se chama ganância." Gustavo apertou os punhos com o rosto avermelhado. "Não importa o que você diga. Temos advogados, bons advogados, e vamos recuperar o que é nosso." Beatriz devolveu o papel com uma calma que surpreendeu até ela mesma. "Faça, leve sua mãe aos tribunais. Traga todos os advogados que quiser. Eu também tenho advogados agora, e tenho algo mais importante que isso. Tenho a verdade." Gustavo ficou imóvel, olhando-a com uma mistura de surpresa e raiva. Não esperava essa resposta. Esperava vê-la assustada, suplicante, implorando que não a processassem. Mas Beatriz já não era a mesma mulher que limpava pisos de joelhos. "Vá embora da minha casa", disse Beatriz com voz firme. "E diga à sua mãe que se quiser brigar, que brigue, mas que saiba que não vou recuar." "Não, desta vez." Gustavo deu meia volta e foi, embora caminhando rápido com os ombros tensos e as mãos convertidas em punhos. Beatriz fechou a porta e se apoiou contra ela, sentindo como o coração batia descontrolado. Por um momento o medo a atravessou. E se perdesse tudo? E se os advogados de Dona Carmela encontrassem alguma forma de tirar o terreno? Mas no dia seguinte, quando falou com o advogado que Fernando havia designado, o homem explicou tudo com paciência. "Senhora Beatriz, a ação não tem fundamento. A escritura está assinada, registrada em cartório e legalizada. Não há maneira de anulá-la, a menos que se demonstre fraude ou incapacidade mental para assinar." E sua ex-patroa afirmou diante de um tabelião que estava em pleno uso de suas faculdades. "Esta ação é uma tentativa desesperada. Não vai prosperar." Beatriz sentiu como o peso saía do peito. O advogado tinha razão. A lei estava do seu lado. A verdade estava do seu lado. E efetivamente 3 semanas depois o juiz rejeitou a ação sem sequer levá-la a julgamento. A escritura era válida. O terreno era de Beatriz, e nada do que Dona Carmela fizesse podia mudar isso. Quando Beatriz recebeu a notificação oficial, sentou no alpendre de sua casa nova e chorou. Não de tristeza, não de medo. Chorou de alívio, de gratidão, de uma felicidade tão grande que não cabia em palavras. Os meses seguintes foram de transformação completa. As escavações continuaram e a riqueza seguiu fluindo. Beatriz comprou uma casa maior com um jardim enorme, onde as crianças podiam correr sem perigo. Inscreveu Rafael, Clara e Pedro nas melhores escolas do povoado.
Comprou-lhes roupa nova, sapatos que não ficavam pequenos, mochilas sem buracos. Deu-lhes o que nunca haviam tido: segurança, dignidade, futuro, mas não se esqueceu de ninguém. Seu Sebastião já não vivia na casinha de adobe. Beatriz havia comprado para ele uma casa nova no centro do povoado, com 2 quartos amplos, uma cozinha moderna e uma oficina onde podia continuar consertando suas ferramentas sem que doessem os ossos pelo frio. O ancião chorava cada vez que Beatriz o visitava, agradecendo uma e outra vez. Mas ela sempre respondia o mesmo: "O senhor salvou minha vida, seu Sebastião. Isto é o mínimo que posso fazer." Beatriz também ajudou outras famílias do povoado. Famílias que, como ela, viviam ao dia, que trabalhavam duro sem receber nada em troca. Deu-lhes trabalho nas escavações, pagou salários justos, ajudou a pagar dívidas, a consertar suas casas, a mandar seus filhos para a escola. Não fazia por ficar bem, fazia porque sabia o que era não ter nada. Sabia o que era que ninguém te visse. E enquanto Beatriz construía uma vida nova, Dona Carmela se desmoronava. Os rumores no povoado eram implacáveis. Todos sabiam o que havia acontecido. Todos sabiam que Dona Carmela havia dado um terreno cheio de ouro por zombaria, por soberba, por crueldade. E agora essa mesma crueldade havia explodido na cara dela. As pessoas que antes a adulavam, agora a apontavam. As pessoas que antes sorriam para ela, agora desviavam o olhar. Seu nome, que antes significava poder e respeito, agora significava arrogância e estupidez. Dona Carmela tentou vender algumas de suas propriedades para recuperar algum dinheiro, mas os compradores eram poucos e as ofertas miseráveis. Seus filhos, acostumados a viver sem trabalhar, começaram a brigar entre eles pelo que restava. A família se fraturou. A casa grande, que antes estava cheia de visitas e celebrações, agora estava vazia e silenciosa. Beatriz soube de tudo isto, mas não sentiu alegria, não sentiu vingança, apenas sentiu uma espécie de tristeza distante, como quando vê alguém cair pelo próprio peso e sabe que não há nada que fazer. 1 ano depois da descoberta do ouro, Beatriz organizou uma festa em sua casa nova. Convidou seu Sebastião, os vizinhos que a haviam ajudado, os trabalhadores das escavações, as famílias que havia apoiado. A casa se encheu de risadas, de música, de comida abundante. As crianças corriam pelo jardim, perseguindo uns aos outros. Rafael já tinha 10 anos e falava em ser engenheiro. Clara queria ser doutora. Pedro só queria continuar brincando, no meio da festa. Seu Sebastião se aproximou de Beatriz com um sorriso que enrugava todo o rosto. "Olhe o que conseguiu, moça. Olhe tudo isto." Beatriz olhou ao redor. Viu seus filhos felizes. Viu as pessoas que amava reunidas sob seu teto. Viu o futuro brilhando como o ouro que havia saído da terra. "Não consegui sozinha, seu Sebastião. O Senhor esteve ali quando ninguém mais estava. Você teve a coragem de dizer não quando todos esperavam que dissesse sim. Isso ninguém ensina, isso sai de dentro." Beatriz o abraçou, sentindo como as lágrimas voltavam a queimar os olhos. Mas desta vez eram lágrimas boas, lágrimas que limpavam anos de dor. Naquela noite, quando todos foram embora e as crianças dormiram exaustas de tanto brincar, Beatriz sentou no alpendre e olhou para as serras de Guanajuato. As luzes das escavadeiras continuavam brilhando ao longe, tirando o ouro da terra que todos haviam desprezado. Pensou em Roberto, seu marido, e se perguntou se de onde estivesse podia ver o que havia acontecido. Pensou nas noites de fome, nas humilhações, nas promessas vazias. Pensou no terreno cheio de pedras que havia recebido como zombaria e que se havia convertido em sua salvação. E entendeu algo que nunca havia entendido antes. A justiça nem sempre chega rápido, nem sempre chega quando esperamos, mas quando chega o faz, com uma força que não pede permissão e que não precisa de explicações. O terreno cheio de pedras não havia sido o final, havia sido o começo. E Beatriz, a viúva que todos haviam ignorado, que todos haviam pisoteado, que todos haviam dado por vencida, agora caminhava com a fronte erguida, com seus filhos ao lado, com o futuro nas mãos. Não por sorte, não por casualidade,
mas porque quando lhe ofereceram migalhas, ela teve a coragem de pedir o que realmente valia. E porque quando todos esperavam que se rendesse, ela escolheu continuar de pé. O vento soprava frio desde as serras, trazendo o cheiro da terra e o eco distante das máquinas que continuavam trabalhando. Beatriz fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que tudo estava exatamente onde devia estar. Esta história nos ensina que, às vezes, o que o mundo despreza esconde um valor incalculável. Beatriz poderia ter aceitado as migalhas que lhe ofereceram, poderia ter se conformado com a humilhação, mas teve a coragem de conhecer seu próprio valor e de exigir o que merecia. Quando todos esperavam que baixasse a cabeça, ela a levantou. A vida tem formas misteriosas de corrigir as injustiças, mas apenas premia aqueles que se atrevem a defender sua dignidade. Não importa quantas vezes pisaram em você, não importa quantas pedras coloquem no caminho. Debaixo dessas pedras pode estar esperando o ouro que transformará seu destino. Apenas você tem que ter a coragem de não se render e a sabedoria de não vender seu futuro pelo preço que outros colocam. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar esta história com as pessoas que ama. Deus abençoe você.